Acho que eu preciso só do passador agora, né? Só preciso do passador. Olá, pessoal, tudo bem? Fico muito feliz aqui de começar esse fim de semana com vocês, para a gente falar sobre o ambiente de inovação e negócios aqui da cidade de São Paulo. Vocês acompanharam duas palestras que trouxeram para vocês um olhar muito mais assertivo sobre esse ambiente. Acho que... Está passando? Aqui. Agora me acertei. E a minha ideia aqui, nesse momento, é mostrar para vocês o que a cidade de São Paulo tem quanto um hub de inovação e um hub econômico. A gente sabe já que São Paulo, assim, não precisa abrir muito, a gente já sabe o potencial econômico que ela tem como cidade. É uma cidade que ela tem uma densidade muito grande de população, uma densidade muito grande de indústria, uma densidade, volume muito alto sobre o faturamento, o PIB. Ela é a 10ª cidade mais rica do mundo e tem uma previsão de ser a 6ª cidade mais rica do mundo daqui a 4 anos. E a gente sabe que São Paulo ele tem por vocação, e sempre teve no contexto brasileiro, ser uma cidade polo econômica. Visto isso, pensando em tudo aquilo que a gente viu, do que se trata um ecossistema de inovação, do que se trata um ambiente de negócios, isso mostra que São Paulo tem esse potencial de cada vez mais se tornar um ambiente, um ecossistema mais ativo, um ecossistema que seja extremamente maduro a desenvolver novas tecnologias e novos produtos. Existe um estudo muito interessante do Startup Genome, que ele analisa todas as capitais e grandes hubs do mundo, e ele coloca alguns indicadores para saber quais são o quanto que esse ambiente ele é favorável ao desenvolvimento de startups, geração de novos negócios, apoio de comunidades para a geração de inovação. E São Paulo, nos últimos, pelo menos, 4 anos, tem se mostrado um dos ecossistemas que tem mais criado uma curva de crescimento para atingir um número ótimo. Hoje, na América Latina, é o primeiro hub de inovação, é o maior que se tem, no contexto brasileiro também. No contexto mundo, a gente está no top 30, segundo o Startup Genome. Em alguns outros rankings que vocês procurarem, vocês vão ver que São Paulo está entre 25 e 30. A gente tem... me desculpa. São Paulo tem uma característica, por conta de ser esse grande polo econômico, todos os unicórnios que nasceram, a gente tem 11 unicórnios no Brasil. Desses 11 unicórnios, 9 deles são empresas fundadas na cidade de São Paulo. A primeira de todas aconteceu em 2018, que é a 99. E, a partir daí, a gente teve toda essa história de demonstração de como o nosso ambiente de negócios e inovação evoluiu para, então, a gente ter empresas que abrissem o capital e conseguissem chegar nesse volume aí de valor quanto empresa. A gente pode já comparar, seguindo os estudos do SB Insights também, que São Paulo ele já está à frente de capitais como Seul, Jacarta e Amsterdão, Hong Kong. Ou seja, ele já tem um volume de empresas aí que representa 2.754 startups de diversos setores, e que a gente consegue classificar que praticamente 524 delas estão no nível de tração, ou seja, empresas que estão ali numa curva alta de crescimento para se tornar uma empresa já com uma representatividade tanto de geração de emprego, geração econômica. E também a gente tem aí cerca de 203 empresas, startups, que já estão numa fase que a gente chama de scale up, que é uma fase que a startup ela já é praticamente uma empresa grande. É uma empresa que já está se estabelecendo no mercado. Parecido com isso seria a Nubank, PagSeguro, enfim, todas essas empresas que a gente já conhece há um tempo aqui no mercado. Outro fator de análise que a gente tem do ecossistema acaba sendo quais são os tipos de programas, ou espaços, ou ações que existem pró
o desenvolvimento de não só startups, mas negócios em torno de inovação. E só na cidade de São Paulo a gente consegue analisar pelo seguinte número. A gente tem cerca de 200 espaços de coworking, 30 aceleradoras e incubadoras, 30 hubs de inovação e mais de 100 investidores no espaço aqui, entre investidores de Angels e Venture Capital. Ou seja, a gente tem uma densidade no ambiente aqui que se torna favorável às empresas desenvolverem negócios em torno de inovação. Mais dados sobre isso, porque eu estou trazendo aqui para vocês assim, quase que um overview sobre o que São Paulo é quando a gente pensa nesse setor, né, sobre a inovação e tecnologia. Tem um estudo da KPMG que fez um levantamento de que as startups brasileiras já levantaram cerca de 2,7 bilhões de dólares nos últimos anos. E isso aí a gente tem, isso é um dos fatores que fez a gente crescer naquela curva que eu mostrei para vocês da Startup Genome, de que cerca de o tipo de exits que a gente tem aqui na cidade de São Paulo com as empresas já está na casa entre 50 milhões e 1 bilhão de dólares. Ou seja, a gente já tem empresas aí que têm um nível de competitividade global muito interessante. Além disso, a gente sempre, quando a gente analisa o ambiente de negócio, a gente também analisa o ambiente regulatório, o ambiente burocrático para desenvolvimento de negócios. E a gente tem alguns movimentos nos últimos anos do setor público para facilitar o ambiente de negócio. Então, a gente tem desde movimentos do governo do Estado, que está trabalhando para agilizar fluxos de investimento e processos, quanto também o governo municipal. E, atualmente, a gente conseguiu diminuir o tempo de abertura de empresa, que hoje é possível abrir uma empresa com um tempo médio de 2 a 3 dias. Isso facilita muito a questão da aptidão das pessoas se colocarem a desenrolar uma nova empresa, uma nova tecnologia. Nesse cenário todo, a gente tem alguns conceitos básicos de inovação que a gente segue by the book, e um deles, que é o pai de todos esses conceitos, é o que a gente chama da hélice tripla. E essa hélice, ela prega o seguinte, que todo o ambiente de negócios e inovação ele vai ser formado pelo ambiente acadêmico, o ambiente público, que vai ser conduzido pelo governo, e o ambiente privado, que geralmente é a indústria. Quando a gente olha para um ambiente desse, para qualquer cidade, qualquer local, a gente procura quem são os atores que estão atuando nesses espaços, seja na conexão entre dois desses setores ou atuando entre os 3 elementos. E por conta de toda essa densidade aí que eu estou falando, esse volume de players, organizações, empresas, investimentos em São Paulo, a gente tem, hoje, aqui na cidade, universidades, sejam elas públicas ou pagas, como o exemplo que eu dei aqui, que é a USP e a FIAP, que têm programas de empreendedorismo, que formam dentro da universidade empreendedores, que dão suporte à geração de negócios entre empresas grandes e centros tecnológicos. A gente tem programas dentro do governo, seja a nível municipal ou estadual, que trabalham com a interação da inovação em governo, ou seja, como que a gente atrai tecnologias para melhorar a oferta de serviços públicos. A gente tem organizações que estão ali entre o setor privado e o setor público na questão da facilitação, como é o exemplo do Grupo Telos, que é uma consultoria que trabalha com inovação, aplicando design de serviço na gestão pública. E, no exemplo da indústria, a gente tem aí uma lista, eu não tenho nem espaço aqui no slide para mostrar isso, mas a gente tem já mais de 50 empresas no contexto de São Paulo, de grandes empresas, que têm programas de corporate venture, que trabalham junto com startups para ou desenvolver produtos em conjunto ou mesmo absorver as soluções para aplicar em seu negócio. Ou seja, a gente tem um ambiente vívido no sentido de geração de negócios e parcerias estratégicas. No entanto, a gente ainda tem muito a evoluir quando a gente pensa no cenário de São Paulo para a inovação. Por que a gente tem muito a evoluir? Porque um ecossistema é assim, ele é vivo. Ele sempre vai ter espaço para melhorias. E a gente sabe, seja você num papel de empreendedor, seja você no papel de investidor, de gestor, você sabe que tem algumas dificuldades que a gente ainda enfrenta. Então, eu quero trazer aqui para vocês algumas análises que a gente
está incentivando, quanto São Paulo Negócios, e também nessa discussão que a gente faz aberta do ambiente de negócios de São Paulo, de inovação, sobre o que podem ser pontos de evolução, vamos dizer assim, do ecossistema de inovação de São Paulo. O primeiro ponto, São Paulo, naturalmente, é um lugar de encontro. Voos passam por São Paulo, negociações passam por São Paulo, então a gente tem um espaço de desenvolvimento de parcerias que vão além da cidade, de parcerias que vão entre outros municípios, com hubs de outros municípios e hubs de outros estados, para a gente conseguir fazer com que empresas conversem em parcerias de negócio, investidores tenham acesso entre empresas, hubs de inovação consigam fazer colaborações. Vou dar um exemplo. Imagina que, no setor de agricultura, o grande elemento da agricultura, o grande player, ele vai estar no interior, ele vai estar em outros estados, mas ele conversa economicamente com a cidade de São Paulo. Como que a gente conecta essas soluções aqui com o contexto de investimento que São Paulo oferece? Então, esse tipo de pensamento é muito válido. Pensando internamente na cidade de São Paulo, nós temos grandes desafios de deslocamento aí, de desenvolvimento regional. Então, pense em bairros aqui, os subdistritos na cidade de São Paulo, que a gente consiga incentivar o desenvolvimento de programas de inovação, programas de qualificação profissional, ou mesmo até encontrar talentos, sejam empresas que surjam ali e atendam localmente. É o caso daqueles aplicativos de mobilidade que surgem em bairros periféricos da Zona Norte, Zona Leste, para atender localmente o público dali. Então, como que a gente consegue dar uma estrutura ou atrair mais investimentos para que essas empresas se multipliquem pela cidade e gerem mais empregos, gerem mais economia? Então, esses são alguns pensamentos quando a gente fala sobre integração regional. Internacionalização é um tópico muito legal, porque sempre quando a gente pensa em internacionalização, a gente está pensando em comprar uma passagem, ir numa feira fora do país e vender a sua empresa fora. Mas a internacionalização ela pode começar dentro da cidade. Ela pode começar pela questão de você atrair empresas estrangeiras para atuarem, terem parcerias com empresas locais. Então, o que a gente tem hoje no ambiente de negócios de São Paulo que a gente conseguiria atrair esse tipo de interação? Integração com hubs internacionais, não só os hubs extremamente famosos, como o Vale do Silício, ou mesmo outro tipo de hub ligado ao que a gente conhece hoje de mainstream da tecnologia e inovação, mas hubs internacionais que atraem fluxos de negócio. E eles estão extremamente abertos. O quão que São Paulo está conectado com esses locais? Que tipos de parcerias podem surgir a partir daí? E elementos que estão muito próximos da gente e que a gente acaba não olhando com a devida atenção estratégica, como os hubs de inovação aqui da América Latina. Horman, quando ele apresentou inicialmente a palestra hoje, falando sobre esses ambientes, existe muito potencial de desenvolvimento de parcerias para projetos que atraiam investimentos maiores do que a gente atrai pensando somente num ponto específico de uma região. Então, como que a gente consegue ampliar o impacto, ou seja, de usar uma cidade como São Paulo para ser também um ambiente conectado, interconectado com esses ambientes latinos. A diversidade no ecossistema é um tópico que esse ano eu posso dizer assim que eu tenho visto sendo discutidos em todas as salas, em todos os grupos. Mas quando a gente pensa nisso, o que de fato significa quando a gente pensa no ecossistema? Vamos pensar o seguinte, a gente tem visto algumas questões sociais, ou mesmo umas questões econômicas acontecendo nos últimos tempos, e não só relacionadas à pandemia, mas que nos fazem refletir sobre o modo como fazemos negócios, o modo como a gente investe e desenvolve as coisas. E isso também reflete no ecossistema. A partir disso, o quanto que a gente consegue desenrolar programas de capacitação, programas de conexão com os novos imigrantes que chegaram no Brasil, ou mesmo como atrair talentos de fora para o contexto da cidade. O que a gente consegue desenrolar nesse sentido para aí a gente conseguir fazer aquilo que todo mundo fala no mundo da inovação, que é pensar fora da caixa.
A diversidade é um dos elementos, um dos temperos principais quando a gente está analisando essa questão de criar novas soluções, novas rotas. A gente precisa de novas perspectivas. E, com certeza, interagir com outras culturas vai trazer esse tipo de expansão para nosso ambiente de negócios. Equidade de oportunidades, seja para questões raciais, questões de gênero, ou mesmo questões de classes sociais. A gente precisa ter mais presença, mais representatividade no nosso ecossistema. E criar formas de dar esse espaço, de criar essa acessibilidade para também reforçar esse ponto de diversidade. Ter novos olhares. A gente conseguir trazer soluções que vão além do óbvio, além do que a gente está atingindo no momento. Então, como que a gente expande os nossos programas? Como a gente olha para além da caixinha? Como que a gente olha para além do tipo de formação tradicional que a gente procura num profissional? Como que a gente olha para além de uma empresa que vai surgir de uma universidade que você espera já que surja essa tecnologia? Como que a gente encontra isso que não está no óbvio, né? E aí tem uma pesquisa que foi feita pelo Distrito, que é muito legal, que mostra exatamente esse ponto de diversidade e concentração quando a gente pensa em classe social. Em São Paulo, você tem uma concentração entre os bairros da Bela Vista, Pinheiros, Jardim Paulista e Itaim, Vila Mariana, de boa parte dos profissionais que estão ligados a startups e das startups também, na época que a gente ia para o escritório, em full time, para trabalhar, né? E aí você tem uma concentração desse universo de tecnologia e inovação. O quanto que isso é benéfico, de fato, para a gente desenvolver um ambiente que seja vigoroso em relação a negócios e inovação? O quanto que a gente está conseguindo cobrir, de fato, ou mesmo alcançar novos mercados quando a gente só se concentra no mais do mesmo. Então, isso é uma provocação muito relevante quando a gente pensa no ambiente de inovação. É a gente conseguir trazer inspirações e perspectivas de outros cantos, para a gente conseguir atingir novas soluções. Por fim, um elemento que o Diogo falou muito aqui e que é fundamental para qualquer lugar, qualquer ambiente de negócios e inovação, a conectividade. Nossa, mas a gente é conectado, tem comunidade, tem isso, tem evento, mas o quanto que você, de fato, consegue chegar e marcar uma reunião com quem você precisa conversar para tentar fechar um negócio? O quanto que você consegue apresentar a sua solução e ter visibilidade? Quem são as comunidades? Como vocês se encontram? Eu acho que existe um espaço muito bom aqui, que a gente tem de oportunidade contra o ecossistema, para a criação de mais programas voltados a conexões, para até mesmo a geração de lideranças que pensem nessa cultura de cooperação e colaboratividade no contexto não só de inovação, mas de negócio. Isso é a pauta principal quando a gente está pensando hoje nos investimentos que estão ligados à sustentabilidade e a impacto social. Precisa fazer em parceria. E inovação não é diferente. Então, o que a gente está fazendo quanto ao ecossistema, o que a gente tem hoje no ambiente de negócios que a gente consiga gerar nesse sentido? E aí, uma provocação relativa à semana que a gente teve, o que a gente fez aqui na São Paulo Tech Week foi trazer temas que a gente vê que são oportunidades de negócio no contexto da cidade. Temas como o varejo digital, em que a Camila Salek mostrou o physical como a principal oportunidade e modelo de negócio para o varejo, ou seja, como que novos fornecedores de soluções digitais conversam com o varejo tradicional para trazer esse novo modelo de negócio à tona. Sistemas financeiros digitais, que o Leandro Vilain trouxe para a gente qual que já é a musculatura do mercado brasileiro hoje que a gente tem em relação às tecnologias bancárias para serviços bancários e qual é o espaço para os novos fornecedores ampliarem esse alcance que a gente vai ter nos próximos anos, não muito distantes, de inovações tecnológicas quando a gente pensa em serviços financeiros. Saúde digital, o professor Shaw e o Jeff Plant, que eles falaram sobre o que a tecnologia dinamiza a jornada do paciente e a cobertura do seu atendimento. Ou seja, de entender o protocolo, o prontuário completo do paciente, o histórico de saúde, até mesmo conseguir dar
uma integralidade do tratamento com diversas especialidades. Tudo isso baseado em tecnologia digital. Outro elemento de sistemas alimentares que o Kleber trouxe para a gente sobre o futuro. A gente tem nas mãos, quando a gente pensa no contexto aqui, não só de São Paulo, mas no contexto nacional também, a oportunidade de desenvolvimento tanto de novas rotas de produção alimentícia, como também novos modelos digitais para eficiência e diminuição de impacto socioambiental no contexto. A economia circular, que ela vai para além de uma estratégia de sustentabilidade, ela entra no cerne da empresa para revisar todos os pontos de operação, de não sustentabilidade da economia verde, mas a sustentabilidade financeira, a existência da empresa. Ou seja, mudar a rota, caso os recursos naturais esgotem, não tem mais negócio. Então, é como repensar mesmo os negócios de forma a eles serem mais sustentáveis. Educação digital. A gente pensando desde a digitalização do que a gente conhece como educação, como também as novas formas de educação que surgiram nos últimos tempos e que vem ganhando cada vez mais espaço com a digitalização. A pandemia colocou muita gente num papel de professor à distância. E a gente viu novas formas de aprendizado surgirem. E, por fim, aqui, o futuro do trabalho, em que a Dora trouxe todos os conflitos éticos e sociais que vão surgir e que já estão em discussão, desde o ponto de qualificação profissional até mesmo o ponto de como que a empresa vai se colocar e vai interagir com esse profissional no futuro. Então, são todos desafios que a gente tem aqui no contexto do ambiente de negócios de São Paulo, abertos a soluções que vão desde conversas, conexões, ou soluções que venham de startups com novas tecnologias para oferecer formas diferentes de a gente resolver essas grandes questões que não só o mercado tem, mas a cidade também tem. Então, a ideia hoje foi apresentar para vocês esse momento que a gente tem aqui quanto ao ecossistema de inovação, convidá-los a participar dessa análise, dessa evolução do que a gente pode pensar quanto São Paulo no quesito de melhorias e oportunidades. E, para finalizar esse evento, eu gostaria de chamar o Michel Sotelo, o diretor de investimentos e novos negócios da São Paulo Negócios, para também contar um pouco do que é esse futuro sobre a nossa visão. Michel, por gentileza. Bom, pessoal, obrigado, Naira. Estamos aqui hoje, no último dia do nosso evento. Queria agradecer muito a presença de todos, a participação de todos ao longo dessa semana. Foram 7 dias de conteúdo, de conexões, de interações, de muito aprendizado e, principalmente, de um olhar de como podemos replicar isso para frente, de como podemos suportar, tornar com esse conhecimento nossas empresas, os nossos negócios, nós mesmos mais resilientes. O ano passado, este ano, nos mostrou o quanto é difícil viver uma situação atípica, mas também o quanto essa situação atípica, o quanto esses desafios nos faz olhar fora da caixa. Parece um chavão de tecnologia, olhar fora da caixa, mas é a pura verdade. Se a gente não olha o que o vizinho está fazendo, se a gente não olha o que os nossos concorrentes estão fazendo, nós não conseguimos entender isso e a gente acaba entrando em piloto automático. De repente, uma pandemia, um evento sistêmico tão complexo, nos faz olhar para fora da caixa. É essa alavanca que nos motiva a buscar algo novo. E eu queria usar o exemplo da própria São Paulo Tech Week como um exemplo de motivação para algo novo. Esse é o 7º festival da Tech Week. Não é o primeiro, e quiçá não será o último. Mas ele precisou ser reinventado, ele precisou ter essa alavanca de motivação para que a gente olhasse para o mercado, para a gente olhasse para dentro de casa, para a gente debruçar em cima das nossas próprias angústias enquanto instituição, enquanto ambiente de negócio da inovação e ambiente de negócio da cidade, e buscasse uma solução. E a gente veio trabalhando ao longo desse último ano, com esse olhar, com esse prisma, buscando algo que a gente pudesse chegar hoje aqui e ter orgulho do evento que a gente está entregando. É um evento que proporcionou conteúdo, é um evento que proporcionou conexões, é um evento que proporcionou muita troca e muito aprendizado.
E eu queria deixar claro que esse evento é um marco para a gente, porque ele é um novo olhar sobre como nós pretendemos, na São Paulo Negócios, abordar as relações. Nós não queremos que o evento seja um evento que tenha um começo e um fim. Na verdade, o evento é o meio de todo um processo, de toda uma linguagem, de todo um olhar que nós estamos empreendendo dentro da São Paulo Negócios, com apoio da Prefeitura, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e vamos continuar em 2022. 2022, com certeza, será recheado de eventos, ações e programações para que a gente continue nesse caminho, nessa jornada de desenvolvimento do ecossistema, desenvolvimento da cidade, cada vez mais permitindo as conexões, que esse é o grande objetivo desse evento, é permitir conexões. Permitir que as pessoas se conectem, que elas se falem, que elas entendam, que elas saibam o que está acontecendo, não só no mundo, porque muitas vezes esse é o nosso olhar, mas principalmente o que está acontecendo aqui dentro, no nosso vizinho, no bairro do lado. É abrir os horizontes, abrir um pouco a nossa cabeça para entender outra coisa fundamental que a gente tentou trazer aqui. Inovação não é só tecnologia. Inovação não é simplesmente tentar achar algo disruptivo ou tentar achar uma solução tecnológica para alguma coisa. Inovação é um olhar diferente sobre algo. É tentar entender uma dor e achar uma solução para ela. Muitas vezes vai passar por uma questão tecnológica, mas não necessariamente é uma questão tecnológica. Então, a nossa grande provocação, e eu acho que vocês conseguiram perceber, as nossas palestras foram muito pensadas para mostrar que a inovação pode e deve ser vista e olhada e pensada para todos os lugares. Na nossa primeira palestra aqui com o Ferreirinha, ficou muito claro isso, e a importância de inovar, a importância de ver essas coisas. Ele trouxe lá uma provocação do mercado de luxo, onde essas grandes marcas extremamente consolidadas, extremamente conhecidas, pensam em inovação o tempo todo. E essa inovação, obviamente, passa pela tecnologia, mas vai desde a mudança do ponto de venda físico até uma campanha de comunicação diferente, com um olhar diferente, buscando essa transversalidade que a inovação e a tecnologia nos permite. Todos os assuntos aqui são interconectados e interligados. Todos eles foram pensados para ter uma jornada de conhecimento, e não apenas um conhecimento estanque que a gente consome em pílulas dali durante 60, 15, 20 minutos, que é o tempo que a gente se propôs aqui a mostrar as palestras e as conversas, e esse conhecimento fica ali esquecido. Não, a gente quer que realmente esse conhecimento permeie as nossas ações, continuem permeando as nossas ações durante todo o processo. É engraçado porque assim, a gente começou, de novo usando a São Paulo Negócios como exemplo, a gente começou esse processo lá atrás, se perguntando, bom, será que nós vamos fazer um evento com público? Será que nós vamos fazer um evento 100% online? Será que nós vamos fazer um evento híbrido? E, sinceramente, há 10 dias atrás a gente ainda não tinha essa certeza, se ia ser esse formato híbrido que a gente acabou adotando. Então, e graças a essas incertezas, a gente foi motivado o ano inteiro em buscar soluções, em inovar, em buscar alternativas. Nós buscamos uma plataforma que permitisse que a gente estivesse aqui hoje, transmitindo e falando com todos vocês, aqui na plateia e online, em qualquer lugar do mundo. Nos permitiu criar um conteúdo que vai ficar disponível no nosso site durante todo o ano, e, quiçá, por muito tempo, permitindo que esse conteúdo seja acessado, seja consumido, que as informações, que as ideias ali sejam de fato disseminadas e absorvidas. Isso não era algo pensado quando a gente estava lá em fevereiro, março, imaginando o evento hoje. Isso surgiu de um aprendizado ao longo, de uma pesquisa, de uma discussão, de toda essa angústia que move a inovação e o empreendedorismo. A gente não pode esquecer que o principal mote dessa questão é a inquietude. Quanto mais inquietos nós formos, mais inovadores seremos. Quanto mais inquietos e inconformados, mais soluções criaremos. Quanto mais conectados, mais presentes estaremos, mesmo estando distantes. Eu gostaria muito que vocês aproveitassem, de fato esse conteúdo foi gerado, aproveitassem muito a nossa plataforma, ela vai continuar funcionando, porque, como eu disse, a TechWeek coroa uma lógica de atuação. Ela não é um evento que se encerra nele mesmo.
Ele é um marco de todo um trabalho realizado. Em 2022 será igual. Nós teremos toda uma programação para que a gente, em novembro, tenha um evento que faça um grande resumo, um grande apanhado e provoque o ano seguinte, que é isso que a gente pretende. A gente pretende que vocês saiam daqui provocados, motivados a sentar nas pranchetas, debruçar de novo em cima dos problemas, contar com os apoios e conexões criados aqui, contar com o apoio da São Paulo Negócios, e que a gente possa ter um 2022 muito mais pujante, muito mais animador, ainda mais saindo num processo pandêmico como estamos. Aproveitem a plataforma vai ficar disponível por todo o ano que vem. O evento, como eu disse, não se encerra aqui, inclusive, terminando essa minha fala, a gente tem uma rodada de networking, uma rodada de conversas que está disponível a todos na plataforma, basta se cadastrar e as salas vão estar liberadas para que isso aconteça. Agradecer de novo a presença de vocês, o tempo ganho da gente aqui aprendendo novas coisas, estender meus agradecimentos a toda a equipe que trabalhou aqui no evento, toda a equipe que ajudou a construir esse evento, a todos os nossos apoiadores e patrocinadores que confiaram no nosso trabalho, acreditaram nessa jornada, acreditaram que isto aqui é mais do que um evento, é uma construção e essa construção se dará por muito tempo. Bom, eu não vou tomar mais o tempo de vocês. Muito obrigado. Obrigado à Prefeitura de São Paulo, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pelo apoio, pela confiança, por acreditar no trabalho e na proposta que nós fizemos. E muito obrigado. A São Paulo Negócios está sempre à disposição para ajudá-los naquilo que for possível e, às vezes, até no impossível. Conte conosco. Muito obrigado.